Cadê você? Amém? Aleluia. Esse é um grande teste para mim, né? Falar ao vivo aqui e transmitir a palavra de Deus ao seu coração e também edificar a sua vida. Eu creio que será uma bênção. Eu quero aguardar mais um pouquinho até que mais alguns cheguem. Se você está me ouvindo bem, dá um joinha aí para eu saber. Então a gente vai iniciar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui, pelo dia de hoje. Foi um dia de batalhas para muitos, né? E a gente precisa agradecer a Deus pelos livramentos, pelo cuidado dele, por tudo que ele tem feito. Enquanto isso, a galera vai chegando e a gente fica muito alegre de saber que você está nos ouvindo e participando dessa live ao vivo. A Igreja Batista Fonte de Água Viva tem alegria de receber você aqui no nossa comunidade. É sempre uma alegria, né? Deus, nós queremos agradecer por esse dia, pelas batalhas atravessadas, lutas. Obrigado que o Senhor nos guiou nesse dia, nos guardou. Quero pedir pelos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, traz cura. Tem misericórdia, Senhor, da nossa população, que já está sofrendo de novo por causa da Covid. Que o Senhor ponha a tua mão sobre os enfermos, trazendo cura, restaurando a saúde de cada um. Quero pedir a tua bênção pelo lar e pelas pessoas que estarão aqui nos ouvindo e que estarão nos assistindo também depois no YouTube. Que a tua mão de poder esteja nos guiando agora e tudo que falarmos, tudo que for dito aqui, sirva para edificar, encorajar, fortalecer a fé de cada um de nós. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Muito bom, querido. Eu quero compartilhar com você hoje, você que já chegou, está aqui comigo, Lucas 8. Queria que você abrisse sua Bíblia lá. Lucas 8, de 4 a 15. Eu vou fazer a leitura do texto corrido e depois vamos olhar os detalhes dessa rica parábola que Jesus contou. Jesus gostava de ensinar através de parábolas. As parábolas, elas funcionam como janelas, né? Que vão abrindo a nossa mente para facilitar a compreensão do texto. Por isso Jesus usou diversas parábolas para ensinar. Jesus, o mestre dos mestres, né? Lucas 8, de 4 a 15. Diz assim o texto: Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, crescendo e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não ceder, que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Esse é um texto muito rico e Jesus, ao mesmo tempo que ele conta a parábola, ele também já vai explicando essa parábola a seguir, como acabamos de ler no texto. A parábola do semeador, ela lida com atenção
vai mostrar para nós 4 tipos de solos. E eu quero meditar com você nesta palavra, nesse tempo, qual tipo de solo é o seu coração. E aí nós vamos olhar com detalhes os 4 solos e a gente vai depois tirar uma conclusão. Ela é bem individual e eu quero desafiar você a ficar comigo até o final. Nós temos um canal no YouTube, o canal do YouTube é Vanderlei Andrade Palavras de Esperança. Ali nós já temos vários vídeos, inclusive hoje chegou um vídeo novo lá. E eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever no canal, deixar o seu like e aí você vai recebendo as notificações para que nos próximos vídeos você também tenha acesso. E eu creio que este canal, e é essa a intenção, ele foi criado para isso, vai abençoar a sua vida, a sua família e vai ajudar você a ajustar as lentes para que o seu foco fique um foco bem claro e definido na caminhada da vida cristã. Não tem outro propósito senão esse. Deus me chamou para o ministério para abençoar pessoas e eu faço isso com alegria. Eu estou novo por aqui, então a tecnologia, dominá-la não é tão fácil, né? Mas a gente vai chegar lá e com a sua ajuda, com sua oração, seu apoio, nós vamos com certeza alcançar diversas pessoas. Hoje o canal já estava lá com 101 inscritos, que bom. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ajuda a gente, vai ser uma bênção e a gente quer propagar o reino de Deus, ok? Vamos à explicação dessa parábola? Jesus se dirige a um público muito grande. Se você olhar o versículo 4, diz que ele se voltou para a multidão, a uma grande quantidade de pessoas próxima de Jesus ali, mas ele está pregando e também querendo ensinar especificamente aos discípulos. Tem algo muito interessante no ministério de Jesus. Primeiro, ele viveu para implantar o reino de Deus na terra. Esse era o foco principal de Jesus. E o foco principal de Jesus, segundo foco principal de Jesus, eram pessoas. Jesus não estava preocupado com a instituição. Jesus não estava preocupado com os detalhes da burocracia da vida religiosa. Jesus vivia o evangelho do reino. Jesus investia na vida das pessoas para mudá-las e mudá-las para melhor. E nessa parábola, que ele volta-se para a multidão, ele tem também como alvo alcançar seus discípulos. E ele vai então proclamar esta parábola. E aqui nós temos essa grande lição. A reação do povo é uma, a reação dos discípulos é outra. A multidão, ela não tem muito compromisso. Mas os discípulos logo indagaram: que parábola é essa, Jesus? E talvez Pedro, não sabemos quem, né? Mas ou Pedro, ou Tiago, ou João, um dos líderes do grupo de apóstolos, já indagou a Jesus: Senhor, que parábola é essa? Nos explica. E Jesus então começa a explicar a parábola do reino. E ele vai dizer que, primeiro, a semente é a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é semear a palavra de Deus. Ela vai chegar ao seu coração, à sua vida, você vai ser edificado, encorajado, sua vida vai sendo ajustada e você caminha rumo à maturidade. Então, o que eu quero sua atenção hoje é para que você fique atento a um detalhe. Jesus sempre tem um alvo, e o alvo aqui era ensinar os discípulos. E eu quero dizer para você uma outra coisa. Nós, como igreja, precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar. Nós precisamos semear a palavra, pregar a palavra, anunciar o evangelho, a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Então, Jesus não perdia muito tempo. Ele estava sempre focado, sempre tinha um objetivo. E eu quero que você note comigo que a semeadura, ela é feita em todos os tipos de solos. Por quê? Porque nós não sabemos que solo frutificará. Qual o solo que vai dar fruto? Lógico, pela parábola nós sabemos, é o quarto solo. A semente caiu em boa terra, logo frutificou. Então, o desejo do meu coração nessa noite é mostrar para você que nós como igreja precisamos anunciar o evangelho a todos. É uma tarefa da igreja, é a principal tarefa da igreja, anunciar Jesus Cristo e ex-crucificado a todas as gente. A primeira semente, o primeiro solo, aqui caiu à beira do caminho. O versículo 5 vai dizer que o semeador saiu a semear e o primeiro solo que está identificado foi o solo das sementes que caiu à beira do caminho. O segundo solo, aqui caiu sobre as pedras ou entre as pedras. E o terceiro solo,
a que caiu no meio dos espinhos, e o quarto e o bom solo foi que caiu em terra boa. Então nós temos aí 4 tipos de solos. Por isso eu quero perguntar a você desde já, qual solo identifica você? E depois que você conhecer cada detalhe de cada solo, você vai poder perceber qual solo é o seu coração. A partir do versículo 11, Jesus então vai explicar a parábola, porque os discípulos questionaram: que parábola é esta? E a gente vai observar agora em detalhes a explanação que Jesus nos dá a partir então do versículo 9. Jesus vai dizer, e aí aqui tem um detalhe muito interessante, né? Jesus entendia de agronomia, você sabia? Jesus dominava a linguagem da agronomia. E naquele tempo se plantava muito, né? Como hoje ainda, graças a Deus, o nosso país é um país rico em plantação e um solo bem produtivo. Temos batido recorde atrás de recorde por causa do bom plantio e da boa colheita que temos tido. E na Palestina essa era uma realidade. Então Jesus, ele sempre nas parábolas, ele vai partir de algo conhecido para o desconhecido. Isso é uma estratégia de marketing muito interessante que Jesus tem, né? Ele parte do conhecido para o desconhecido, para então alcançar o coração dos seus ouvintes. E aí você vai entender que ele está falando para pessoas que conheciam a linguagem que ele está usando. Aqui caiu à beira do caminho, Jesus vai explicar que são aquelas pessoas que recebem o Evangelho, mas ao caminhar na vida, por ser vulneráveis, elas logo de passagem vão perder o que receberam, porque o texto diz que nesse primeiro solo que caiu à beira do caminho, as aves vieram e levaram a semente. Então essas pessoas, elas são as pessoas que são vulneráveis, elas têm muita dificuldade para caminhar, elas têm uma alegria logo no início, mas elas logo se vão porque não conseguem permanecer, porque a palavra é retirada. E as aves do caminho aqui, que comem a semente, Jesus diz que é o inimigo. Satanás vem e colhe. Então as aves colhendo as sementes simboliza Satanás arrebatando a palavra do coração das pessoas. Você já deve ter tido essa experiência, né? Aqueles que ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, e logo o diabo vem e arrebata do coração a palavra, eles passam a não crer, e por isso eles não são salvos, eles não conseguem fazer mudança na vida, porque a palavra é retirada do coração. O versículo 12 vai mostrar essa realidade. O segundo solo é o que caiu sobre a pedra ou sobre a rocha. É um solo rochoso, tem pouca terra e logo abaixo tem um solo de uma rocha bem grande e imensa. Vindo o calor, o sol, logo essa semente, ela até germina, mas ela morre. O versículo 6 diz que logo ela perde a vida e aí não frutifica também. A gente precisa identificar, Jesus vai identificar no versículo 13, quem são essas pessoas. Versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, na hora da provação. Eu não sei que circunstância você está vivendo, mas provações, elas servem e elas são permitidas por Deus na nossa vida para elevar o nosso nível de maturidade. Mas para permanecer firme, você precisa passar pelas provações, ser aprovado, testado e aprovado nas provações. Esses que caíram no solo rochoso são aqueles que creram, mas logo vêm as provações e eles desistem da caminhada porque eles não criaram raízes. Note, tinha pouca terra. A terra não era uma terra fofa, fértil. E logo abaixo tem uma grande rocha. Então não há como germinar nada ali, porque vindo o sol, logo mata aquela semente. Talvez você conheça pessoas assim, pessoas que foram provadas e logo na primeira aprovação não conseguiram resistir, não tiveram talvez alguém que pudesse ajudá-las, e aí a importância do discipulado, ter alguém maduro
próximo, do lado, para ajudar nos primeiros passos na caminhada espiritual. Como isso é decisivo na vida de uma pessoa. Busque ajuda. Se você é um novo convertido, procure um irmão mais maduro, um irmão mais experiente na fé e peça ajuda para que você possa ser discipulado e você possa caminhar compreendendo melhor a palavra e dando passos para a maturidade. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 17, Jesus está contando essa mesma parábola, agora sobre os olhos e sobre as lentes de Marcos, que pega suas informações com o apóstolo Pedro. Então o Evangelho de Marcos é bem sucinto, é bem reduzido, mas há uma frase lá em Marcos 4,17 que eu quero ler para você, porque ajuda a gente a entender esse texto. Então, você pode vir comigo lá em Marcos capítulo 4, versículo 17. É bem interessante o que Jesus vai falar aqui nessa mesma parábola. Marcos 4, 17. Diz assim o texto: mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A versão NVI usa a palavra tribulação e perseguição. Então, essas pessoas que caem nesse solo, elas não têm perseverança, porque vindo as tribulações e as perseguições, elas logo desistem. Então são pessoas que precisam de mais atenção, mais ajuda, e talvez você possa estar vivendo nessa situação. Você precisa de alguém mais firme, mais maduro, para que possa ajudar você. Esse é o segundo solo. O terceiro solo está identificado no versículo 7, é o solo que caiu entre os espinhos. E aqui tem algo interessante. Por que Jesus pega a figura dos espinhos? Aonde nascem espinhos, geralmente os espinhos roubam os nutrientes daquele solo, daquela terra, onde foi plantada a sua semente. Então os espinhos, eles sugam todos os nutrientes, roubam o espaço que deveria crescer a semente, e aí logo esse crescimento ele não acontece. Olha o que diz o versículo, vamos voltar lá para Lucas 8, e vamos ver o que Jesus diz no versículo 14. Lucas 8, 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, o que vai concorrer com no coração dessa pessoa, do terceiro solo, aqui caiu entre os espinhos? Jesus vai identificar os espinhos como riquezas. Interessante isso, né? Riquezas podem roubar a semente, elas podem desvirtuar a nossa atenção. E tem algo que hoje, como pastor, me preocupa. Nós estamos muito preocupados em ter posição social, melhores empregos, ganhar melhor e ter uma melhor condição. Isso não é pecado, mas quando isso toma o coração, quando isso passa a ser o tesouro da nossa vida, e aí isso vai desviar a gente, isso vai enfraquecer a nossa fé. Jesus disse em Mateus 6, onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então tenha cuidado, porque as riquezas, e Jesus vai usar outro termo, né? Além das riquezas, ele diz que as riquezas, os cuidados dessa vida, os deleites da vida podem nos atrapalhar. Junto às riquezas, você pode ser tentado a desfrutar dos deleites que o dinheiro, os recursos podem te dar. Cuidado para que isso não tome o primeiro lugar na sua vida. Isso pode ser espinhos, e esses espinhos vão sufocar a semente da boa palavra. Os seus frutos não chegaram a amadurecer nesse solo dos espinhos, porque os espinhos ganharam a guerra. Então cuidado para riquezas, preocupações da vida, detalhes do que a riqueza pode trazer, e isso pode sufocar a semente da palavra do Evangelho no seu coração, e isso certamente será um grande concorrente a Jesus quando vai explicar sobre a Mamon, as riquezas, e Deus, ele vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos servir as riquezas, Mamon, ou vamos servir ao Senhor. São dois senhores, e eles vão disputar o nosso coração o tempo inteiro. Cuidado para que você não se perca nesse processo. Esse terceiro grupo,
que é identificado pelos a semente que caiu entre os espinhos, são pessoas que não deixam tudo para seguir a Jesus. E aí, o deixar tudo aqui é todo o restante que é importante na minha vida precisa vir depois. Cristo tem que ser o Senhor para ser Salvador. Então, se Cristo for o Senhor e Salvador da sua vida, todas as demais coisas vão ficar abaixo. Então, Cristo sendo o Senhor, você não vai deixar que as outras coisas possuam o seu coração. E aí você precisa dar atenção ao seu coração, porque a nossa alma, ela não se sacia, a nossa alma, ela nunca se satisfaz, sempre quer mais. Então você precisa tomar esse cuidado para que os espinhos não venham sufocar a palavra de Deus no seu coração. Lucas vai usar aqui um verbo incomum nesse texto de Lucas, capítulo 8, versículo 14. Ele diz que não dão fruto essas pessoas. São aqueles crentes que nunca chegam à maturidade. Estão sempre preocupados com os detalhes, com as agendas cheias, os compromissos da vida secular, os compromissos da vida social, e isso acaba abafando a comunhão, a caminhada espiritual. Cuidado para que você não deixe que os espinhos venham sufocar a sua fé, porque esses espinhos vão impedir que você chegue à maturidade. E aí o perigo é o que nós estamos vendo hoje na igreja brasileira. Nós vemos uma igreja crescendo numericamente, mas o número de crentes nominais, os crentes em casa, aumenta cada vez mais. Então cuidado para que a sua fé não seja enfraquecida com essas coisas. Parte da igreja brasileira sofre nesse terceiro solo, e eu identifico bastante a igreja brasileira aqui nesse terceiro solo. No contexto que vivemos hoje, nós vemos uma preocupação muito grande da igreja em busca do crescimento intelectual, do recurso maior, das possibilidades que aparecem, e quantas das vezes essas possibilidades elas vão disputar o nosso coração. Esse é o problema. Não tem nenhum problema ter recursos, não há pecado nisso, desde que esses recursos, essas coisas não tomem o lugar de Deus na sua vida. Esse é o problema, né? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali no texto de Mateus 6, de 25 a 34, Jesus está falando de comida, bebida e vestimenta. Ele promete que essas coisas não vão faltar, se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. Esse é o grande desafio para a igreja brasileira hoje, né? Uma leitura paralela do texto lá, dessa parábola em Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: outra, ainda como a semente lançada entre os espinhos, ouve a palavra, mas não chegam à maturidade por causa das preocupações, a vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, Marcos vai falar de preocupações desta vida, enganos da riqueza e anseios por outras coisas. 3 áreas da nossa vida que nós precisamos guardar o coração, porque a preocupação, ela é um ladrão de alegria, ela tenta roubar a nossa permanência em Deus. Então temos que tomar cuidados com as preocupações dessa vida. Quando eu estou preocupado, é sinal que eu estou confiando na pessoa errada. Quando eu descanso em Deus, eu estou confiando na pessoa certa. Cuidado para as preocupações não se tornarem espinhos na sua vida. Marcos vai usar a expressão engano das riquezas. Ora, quem não gosta de dinheiro? Você deve ter recebido essa semana, né? Como é bom poder receber e pagar as contas. Mas o problema é que as riquezas, os recursos, mamon, vão disputar o nosso coração, e eles vão nos trazer alguns enganos, aquela falsa ideia de estabilidade, a falsa ideia de que estou bem. Então, se estou bem, não preciso de Deus, estou bem, não preciso orar, estou bem, estou ocupado, então eu não posso ir à igreja. Cuidado, porque essas coisas podem roubar e sufocar a semente da palavra de Deus na nossa vida. E os anseios, outras coisas que você está querendo galgar, tudo que você desejar, que for lícito e possível galgar, separe um tempo para isso, organize seu tempo. A gente gasta muito tempo com coisas que não são edificantes. Então, faça uma agenda mais enxuta, poupe seu tempo, remindo o tempo, diz a palavra, né? Porque os dias são maus. Se você fizer isso, você vai poder ver que há uma agenda
bem flexível para podermos buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas para serem acrescentadas a nós. Vamos ao quarto e último solo? O quarto e último solo, Jesus identifica como a terra boa. Ela cresceu, a semente caiu ali na terra boa, a semente cresceu e produziu a 100 por 1. Esses são aqueles que perseveram. O versículo 15 de Lucas diz assim, ó: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, aqui tem dois verbos importantes. Esses que caíram em boa terra são aqueles que retêm a palavra, eles guardam a palavra na mente e no coração, por isso retém a palavra. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esses que frutificam a 100 por 1, eles retêm a palavra, mas eles perseveram. E eu tenho falado para a nossa igreja, a Igreja Batista de Água Viva, uma definição que eu gosto muito da palavra perseverança, e eu quero compartilhar ela com você. Definição de perseverança que eu achei, e eu gosto muito dela porque ela define bem a palavra perseverança. Perseverar é permanecer num estado ou atividade mesmo em caso de oposição ou fracasso. Eu vou repetir para que fique bem claro para você. Eu creio que essa definição de perseverança vai nos ajudar no dia a dia, na nossa caminhada, para nos tornarmos um solo fértil para a glória de Deus. Perseverar é permanecer num estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Você entende a definição? Clara, não? Então, quem persevera é quem permanece, independente das circunstâncias. Ele não se deixa distrair pelas circunstâncias. Ele tem os olhos fixos em Cristo, na sua palavra, por isso ele persevera. Ele vai mais longe. Ele alcança os seus alvos, seus objetivos, porque ele não deixa a sua mente se distrair, para que ele não perca o pulo do gato, ele não perca as oportunidades que vão surgir. O semeador, ele sabe que algumas sementes vão se perder. Você percebe que o semeador saindo, ele não fica parado. O texto diz que ele sai e vai caminhar. E nessa caminhada, ele vai semeando a palavra, até que ele acha o solo fértil, onde a palavra de Deus cai, e ela germina, e ela dá fruto a 100, a 30, a 70 por 1. Que maravilha! Esse deve ser o nosso coração. E eu quero olhar para você, pensar com você, sobre que tipo de solo é o seu coração. Talvez você já tenha sido o solo que caiu entre os espinhos. Talvez você hoje já seja o solo que é o solo fértil. A semente caiu em boa palavra, você está firme, você tem retido a palavra e você tem perseverado. Mas talvez você seja aquele solo que caiu entre as pedras. Havia uma rocha, não havia bastante terra ali, então a semente não pôde germinar como deveria. Então, esta parábola, eu quero aplicar isso agora no final dessa parábola, desse momento, nos ensina que Jesus creu que daria frutos, que nós daríamos fruto. Por isso que ele semeou a palavra e ele incentivou, encorajou, treinou os discípulos para que fizessem isso. Os evangelhos mostram que Jesus ensinou a fazer e depois saiu para ajudá-los fazendo, na prática. Jesus ensinou a prática e a teoria. Isso é muito bacana da gente ver. Então, por causa deles, nós fomos alcançados. Agora outros precisam ser alcançados. Eu e você precisamos continuar a semeadura da palavra de Deus. E eu quero informar algo a você, que talvez você não saiba. 1/3 do mundo, da população do mundo, não conhece a Cristo. E cabe a nós, a mim e você, que já nos tornamos um solo fértil. Agora que produzimos fruto, nós precisamos abençoar as nações, os povos não alcançados. Essa tarefa é minha e sua. Nós precisamos fazer isso. Então, esse quarto e último solo, ele traz para mim a ideia de que esse é o solo assertivo, onde eu e você precisamos gastar tempo, investir. São pessoas que estão sedentas
desejosas de ouvir a palavra de Deus, elas se apegam às verdades da promessa de Deus, da palavra de Deus, e eles vão em frente semeando a palavra e eles se multiplicam. É o que eu e você precisamos fazer. Esses perseveram e esses estão firmes na palavra. Então, qual o solo que você pode se declarar hoje? O seu coração é um solo fértil? Que tipo de solo identifica o seu coração hoje?